Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília. E-mails devem ser analisados como possíveis provas de descumprimento de acordo entre professor e faculdade. Em nosso giro pelos regionais, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais, fala a repórter Ana Paula Guilherme. Justiça do Trabalho afasta vínculo de emprego entre nadador e Minas Tênis Clube e reconhece validade de contrato civil desportivo. Do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, vem o destaque da repórter Andressa Bueno. Justiça não reconhece como discriminatória dispensa de trabalhador que sofreu AVC. Nesta edição também temos o quadro Quero Post. E o assunto de hoje é o seguinte: o trabalhador que está de atestado médico pode viajar? É o que vamos saber. Se liga, o nosso programa já está no ar. A 6ª turma do TST entendeu que argumentos relevantes apresentados em um processo não foram avaliados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e, por isso, determinou novo julgamento. O caso envolve um professor e um centro universitário de Brasília. O repórter Rafael Oliveira tem as informações. O professor afirmou que foi convidado para dirigir a Faculdade de Direito e Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, função que exigiu a mudança da família de São Paulo para Brasília. Na Justiça, ele alegou que, durante as negociações, 2 condições foram acordadas. A primeira delas envolvia a criação de uma pessoa jurídica para recebimento de parte do salário e para a contratação. Já a outra assegurava um plano de saúde com a mesma cobertura que o professor utilizava em São Paulo. Mas, segundo o docente, o Uniceub não cumpriu o prometido e ofereceu um plano de saúde inferior. Por isso, ele teve de contratar outro plano por conta própria e o valor reembolsado pela faculdade não cobria todos os custos. A diferença chegou a R$ 72 mil. A universidade sustentou que o plano de saúde desejado pelo professor não estava entre as opções oferecidas e que a instituição forneceu o melhor plano disponível. Tanto a Vara do Trabalho quanto o TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, negaram o ressarcimento. O entendimento foi que não havia prova suficiente de que o benefício tivesse sido prometido nas negociações. Em recurso ao TST, o profissional alegou que o regional não se manifestou sobre e-mails trocados com o gerente executivo da instituição. As mensagens, segundo ele, demonstravam o acordo feito sobre o plano de saúde. O argumento foi aceito pelo relator na primeira turma, ministro Augusto César. O que se debate é a respeito de e-mails, mensagens eletrônicas que conteriam a confissão de que a concessão do plano era uma condição para a contratação do embargante, enfim, são documentos que, se tiverem esse conteúdo, seriam mesmo decisivos, potencialmente decisivos para a configuração da confissão real, confissão expressa, e o Tribunal Regional, não obstante se manifestasse sobre o teor de outras mensagens, outros e-mails, não se manifestou sobre esses. Ainda segundo o ministro, o regional falhou em cumprir com o dever legal de analisar e se manifestar sobre um ponto crucial do processo, e isso caracteriza negativa de prestação jurisdicional. O que o regional tem que fazer é explicitar o conteúdo dessas mensagens. Eu não posso obrigar o tribunal a estabelecer uma certa conduta, mas ele tem que explicitar o que é que contém esses e-mails, porque, ao que parece, haveria a confissão por parte do reclamado a partir dessa prova documental. Por unanimidade, a 6ª turma acompanhou o relator e determinou que o processo retorne ao TRT de origem para novo julgamento, desta vez considerando o conteúdo dos e-mails apresentados pelo professor. Não cabe mais recurso. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho afastou o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido por um nadador com o Minas Tênis Clube. Direto de Belo Horizonte, a repórter Ana Paula Guilherme traz os detalhes.
Para a desembargadora relatora da segunda turma do TRT de Minas, Sabrina de Faria Frois Leão, a natação, mesmo quando praticada em alto rendimento, é juridicamente classificada como não profissional, conforme a Lei Pelé, que regula as relações desportivas no país. Segundo a julgadora, para as modalidades desportivas não profissionais, como é o caso da natação, a legislação faculta aos clubes, entidades ou atletas a celebração de contratos civis desportivos, sem a obrigatoriedade de adoção do contrato de trabalho regido pela CLT. A relatora enfatizou ainda que a existência de cláusulas contratuais com exigências, como horários de treinamento, restrição a práticas desportivas paralelas e uso de imagem, não descaracteriza a natureza civil da relação entre o atleta e o clube. Ela destacou que se trata de práticas comuns em contratos desportivos de alto rendimento, nos quais há investimentos consideráveis dos clubes ou entidades. A segunda turma do TRT de Goiás manteve sentença que não identificou discriminação na dispensa de um trabalhador ocorrida meses após ele ter sofrido um acidente vascular cerebral. Os detalhes com a repórter Andressa Bueno. O colegiado entendeu que o episódio de saúde foi uma doença comum, sem relação com o trabalho e sem características de enfermidade que cause estigma ou preconceito. Assim, a turma afastou o direito à reintegração e à indenização por danos morais. O trabalhador foi contratado em outubro de 2024 para atuar como operador de empilhadeira em uma empresa varejista de Goiânia. Na petição inicial, ele relatou que foi vítima de um AVC em março de 2025, quando se preparava para sair de casa rumo ao trabalho. A demissão sem justa causa ocorreu 3 meses após o episódio. O relator do processo, o desembargador Paulo Pimenta, destacou que o trabalhador não apresentou provas de que o desligamento ocorreu em razão de sua condição de saúde. Conforme o voto, o AVC não se enquadra entre as doenças graves que geram dispensa discriminatória, conforme a súmula 443 do TST. Pimenta ressaltou ainda que a presunção de discriminação, de acordo com o TST, é relativa e pode ser afastada quando provas indicam que o empregado estava apto a trabalhar. No caso, o laudo médico apresentado após a dispensa apontava a recuperação motora completa do homem, que já estava em outro trabalho. Esse fato reforçou a inexistência de discriminação. Com esse entendimento, a turma manteve a sentença que negou a indenização por danos morais. A decisão foi unânime. Quero Post! No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a seguinte dúvida. O trabalhador que está de atestado médico pode fazer uma viagem? Quem responde para a gente é a juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Olinda, em Pernambuco, Ana Cristina da Silva. Vamos conferir. Essa é uma dúvida muito comum e é importante entender o essencial. Em regra, não é recomendável viajar enquanto você está de atestado médico, porque o atestado existe para garantir repouso e recuperação. Qualquer atividade que prejudique isso vai contra a orientação médica. Mas a resposta não é simplesmente sim ou não. Depende do tipo de doença ou problema de saúde que motivou o atestado. A pergunta principal é: a viagem é compatível com a sua condição? Ela atrapalha o repouso? Contraria alguma orientação do médico? Por exemplo, um empregado mecânico que trabalha usando os braços e quebrou o braço. Ele está impossibilitado de trabalhar, mas viajar não é incompatível com o tratamento. Ele segue imobilizado e não há prejuízo à recuperação. Da mesma forma, em casos de depressão, há situações em que uma viagem pode ter efeito terapêutico, ajudando no bem-estar emocional. Mas mesmo assim, tudo deve estar alinhado com o tratamento e com as orientações do profissional de saúde. O foco continua sendo a recuperação. Agora, se você está com uma condição que exige repouso absoluto, ou se a viagem for cansativa, demorada, causar esforço físico ou contrariar as orientações médicas, aí
Viajar pode ser interpretado como ato de má-fé, e essa atitude pode gerar quebra de confiança e até levar a justa causa. Então, o caminho seguro é verificar o que o atestado determina. Repouso absoluto, restrição de esforço, seguir exatamente a orientação médica. Confirme com o médico quando houver dúvida, antes de qualquer decisão, e prefira registrar essa orientação por escrito. O importante é manter coerência com o motivo do afastamento e agir com transparência. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com o seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.